esclareceremos.
Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, professor. Estamos sim. Boa noite, Marina. Tudo bem? Nós vamos hoje fazer o seguinte. Nós temos um caso clínico que nós já apresentamos e a gente dividiu em duas partes, né? Num primeiro momento, a gente falou das questões relacionadas ao diagnóstico, né, do diabetes, os tipos de diabetes, importância, prevalência, uso racional de drogas para tratamento do diabetes tipo 2. E hoje nós vamos ver o que aconteceu com o doente, o que foi feito com o doente, as medidas que foram tomadas, né, e como é que é esse raciocínio clínico, né, que é feito para que essas medidas sejam implementadas. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa, indo por partes ali, apresentando o que aconteceu com o doente. Eu vou... É tudo baseado no caso clínico que a gente apresentou. Então, vamos lá. Eu vou falar e, ao final, a gente volta aqui, abrir a tela e esclarece qualquer dúvida que vocês tenham para a gente conversar com calma. Tá bom? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo o slide? Sim. Então, esse é o caso clínico que nós apresentamos na outra aula, né? De um paciente diabético que interna com uma infecção no pé, né? Ele apresenta complicações relacionadas ao diabetes, é isso que a gente vai ver hoje, aspectos relacionados à conduta, né? Aqui nós já falamos sobre isso, os critérios diagnósticos, né, para fazer o diagnóstico de diabetes mellitus, e ali nós temos ali já apontado a partir do momento que a gente vai discutir hoje. Na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa moderada ao fundo de olho, teste do monofilamento. Quer dizer, o que é isso? Por que isso acontece, né? Aqui a gente tem que o diabetes tipo 2 ele é comumente associado a comorbidades, né? Anormalidades metabólicas, como hipertensão arterial, obesidade, lipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial. Isso tudo faz com que possa ocorrer uma forma mais rápida de aterosclerose, ou seja, acelera a aterogênese. Aqui tem um slide falando de como o tecido adiposo perivascular ele influencia a função do vaso, né? Quando você tem o normal, na homeostase, ou seja, pessoas que têm sensibilidade à insulina, ou seja, não têm resistência insulínica, o que acontece em situações de normalidade? Nós temos descrito o seguinte: existe secreção de adiponectina, né, por essas células adiposas, e essa adiponectina elevada e faz com que ocorra a secreção de fatores vasodilatadores como fator de relaxamento derivado do adipócito. Então, isso acaba influenciando a função vascular também. Além disso, essas células adiposas elas secretam fatores regenerativos e modulam os níveis de fatores pró-inflamatórios, como IL-6, fator de necrose tumoral e fator de atração de monócitos. Isso na situação de normalidade. Quando a gente tem a resistência insulínica, nós temos, ao contrário, uma diminuição da secreção de adiponectina. Isso faz com que ocorra elevação, né? Quando você tem a resistência insulínica, você tem um aumento de fatores pró-inflamatórios. Esses fatores pró-inflamatórios alteram o endotélio, levam à disfunção endotelial, alteram a permeabilidade endotelial, faz com que monócitos migrem para a parede vascular. Existe uma infiltração, né, dessa parede vascular, existe um aumento, né, desse número de células adiposas e também um aumento de células da camada muscular. Então, está ali, o endotélio ativado expressa fatores de adesão que atraem leucócitos e ativam plaquetas, levando ao aumento da permeabilidade do endotélio e potencialmente o desenvolvimento de aterosclerose. Então, isso facilita a aterogênese, né? Como está colocado ali. A morbidade relacionada ao diabetes tipo 2 é uma consequência de dois fatores, ou dois fatos: doença macrovascular, que está relacionada à aterosclerose, e doença microvascular,
que nós também fazemos o diagnóstico, a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. Causa importante de morte por doença cardiovascular. Já vimos isso também, dessa relação como do diabetes, né? Diabetes tipo 2, que é o maior número de casos, como uma principal causa de óbito. Já foi mostrado isso na aula anterior. A retinopatia diabética, né, uma complicação de doença microvascular, é a principal causa de cegueira nos Estados Unidos. Aqui, muitas vezes, essa retinopatia diabética ela precede o diagnóstico de diabetes. Então, você tem a retinopatia diabética vista no fundo de olho e, mais adiante, o paciente abre o quadro por completo de diabetes tipo 2. Né? Existe uma relação também com o tempo. Né? Quanto maior o tempo de evolução da doença, maior a chance de evoluir com retinopatia diabética. Aqui está falando que o exame oftalmoscópio, né, para avaliar essa possibilidade, ela deve ser feita em todos os pacientes que são monitorados para diabetes ou que estão fazendo acompanhamento de diabetes. Né? Num primeiro momento, anualmente, e a cada 3 a 5 anos, depois do início, como está escrito ali, do diabetes tipo 1. Ou examinar todo ano, ou mais frequentemente, se a retinopatia já está presente. No nosso caso, né, fala de retinopatia diabética não proliferativa. Era um tipo de retinopatia apresentada ali no fundo de olho. Esse aqui é um slide mostrando uma retinopatia diabética não proliferativa. Normalmente, nessa avaliação, os detalhes dessa avaliação, o diagnóstico dessa complicação é feita pelo colega da especialidade, pelo oftalmologista. Outra situação que pode ocorrer também como complicação do paciente diabético é a nefropatia diabética. Um marcador, desculpem, da nefropatia diabética é a presença de microalbuminúria. Essa microalbuminúria presente em paciente diabético significa que tem a chance de evoluir com nefropatia diabética, que é uma causa principal de doença renal crônica, né? Principal causa de doença renal crônica aqui também nos Estados Unidos. E nós sabemos que o uso de determinadas drogas, como inibidores da enzima de conversão do angiotensinogênio ou bloqueadores dos receptores do angiotensinogênio, também tem modulação no aparecimento da nefropatia diabética, mostrando aqui uma publicação onde o uso de um inibidor da enzima de conversão do angiotensinogênio, como captopril, ele adia a progressão da nefropatia diabética. Então, a gente deve também avaliar o doente quanto a essa possibilidade. A avaliação de doença vascular periférica e neuropatia no paciente diabético, no diabetes tipo 2. Principal causa de amputação não traumática. Vejam que o nosso caso é exatamente isso. Ele tem uma complicação grave, uma infecção com necrose, com exposição de tendão, que evoluiu com infecção, motivou a internação e, mais adiante, complicou com os médicos, inclusive, indicando a amputação. A gente já vai chegar lá. A neuropatia diabética ela pode estar presente também, no nosso doente também era a possibilidade. Né? Aqui são fatores que podem contribuir para a neuropatia diabética, são vários fatores que podem estar presentes, defeito metabólico, alteração funcional, liberação de mediadores que podem contribuir, né, formação de radicais livres, estresse oxidativo, que podem contribuir para o aparecimento da neuropatia. E nós devemos sempre avaliar os pés do paciente diabético para a presença da neuropatia diabética. Isso foi feito lá no nosso paciente também. Né? Essa avaliação dos pés, se tem neuropatia, se não tem neuropatia, deve ser feita em toda a consulta que nós atendemos o paciente diabético. Né? Então, nós vamos avaliar essa possibilidade. Então, se ele está vindo para a consulta, será avaliado quanto a isso. Né? Aqui foi o que foi feito lá no nosso paciente, teste com monofilamento, 10 gramas, quer dizer, tem um nome lá do autor, né? Siemens Weinstein. Você comprime com monofilamento várias regiões dos pés e aí você pergunta ao paciente se ele está tendo alguma percepção de apertar, de compressão ou de dor, e a ausência dessas sensações caracterizam a presença da neuropatia diabética. Então, isso deve ser feito para o diagnóstico de neuropatia diabética poder
ser feita e acompanhar dos nossos pacientes. Medidas preventivas em relação aos pés dos pacientes diabéticos, ou seja, esse doente é um doente de risco de evoluir com complicação, que foi o que aconteceu com o nosso caso. E muitas vezes nós temos que o calçado que o paciente usa pode propiciar o aparecimento de lesão. Então, se é um calçado aonde exerce pressão, ele é um calçado que está um pouco apertado, numa pessoa normal vai incomodar, vai criar um calo e ele vai reclamar e vai trocar o calçado. No paciente diabético que tem neuropatia diabética, isso não vai acontecer, porque ele não tem a sensação de dor. Então, vai ocorrer a formação da calosidade, vai ocorrer a solução de continuidade, o ferimento, e vai ocorrer a infecção a seguir. Então, eu tenho a presença da neuropatia, o paciente não percebe, ele tem a piora da lesão, da calosidade, tem a solução de continuidade, o ferimento, que muitas vezes ele faz e ele não reclama porque não tem a dor, e essa infecção ela progride rapidamente, que a infecção tende a ter um curso mais acelerado em pacientes diabéticos, que foi exatamente o que aconteceu com o nosso paciente. Então, nós devemos orientar o paciente, a família do paciente, para usar calçados adequados, aonde não exerça pressão, e não isso diminua o risco do paciente ter as lesões relacionadas por conta da neuropatia. Aqui, um slide falando que quando eu controlo melhor a glicemia com o tratamento, eu controlo também ou adio o aparecimento da neuropatia diabética. Os nossos doentes podem apresentar esse tipo de lesão, uma calosidade, aonde você precisa fazer o desbridamento, né, dessa calosidade, né, onde muitas vezes tem solução de continuidade, pode ter infecção ou não. Quando isso ocorre, isso deve ser feito por pessoas capacitadas, sejam médicos, sejam enfermeiros, capacitados para fazer esse tipo de curativo, né? E uma pergunta que sempre é feita nessa situação é se nós temos também a doença vascular presente. Veja, o diabético acelera a aterogênese. Então, eu posso ter, associado à neuropatia, a doença vascular presente também. Essa doença vascular presente, caso ela esteja ocorrendo, ela vai agravar esse tipo de lesão, porque o fluxo arterial vai estar diminuído, né? Então, é a principal causa de amputação não traumática, nós temos a combinação desses dois fatores, doença vascular periférica e a neuropatia no paciente diabético. Como é que eu vou fazer o diagnóstico de doença vascular periférica no paciente diabético? Eu vou examinar o doente. Eu vou olhar os pés, vou ver se tem lesão, vou palpar os pulsos, né, se estão com boa amplitude, se eles estão presentes bilateralmente, o pulso pedioso, o pulso popliteu, o pulso tibial posterior. Então, e também eu posso usar um método de imagem, que é o Doppler arterial. Normalmente, quem faz esse exame é o colega da vascular. Então, eu posso pedir um parecer do colega da angiologia, da cirurgia vascular, para ele fazer um Doppler. E esse Doppler arterial vai me dizer se tem a presença de doença vascular periférica ou não, né? Aqui nós temos apenas um algoritmozinho falando a respeito de condutas que podemos tomar. Quer dizer, eu tenho lá um pulso palpável, né? E eu não tenho certeza se tem doença vascular, né, presente ou não. Eu vou fazer, se eu tenho dúvidas, né, ou incerteza, eu posso pedir um Doppler. Esse Doppler ele é feito pelo colega da angiologia, esse colega vai nos dar informação e isso é gerado através de uma onda de pulso. Essa onda de pulso pode ser normal, ela pode estar moderadamente com amplitude diminuída ou pode estar severamente com amplitude diminuída, indicando uma obstrução do fluxo arterial, que pode estar normal, pode estar moderadamente comprometido ou severamente comprometido. Isso é importante, que vai nos dizer da presença da doença arterial periférica, né? Se tem doença arterial periférica, eu vou precisar, além dos cuidados locais, eu vou ter que ter a referência de um colega da cirurgia vascular, óbvio, né? Se eu não tenho obstrução vascular significativa, quer dizer, eu não tenho obstrução clinicamente significativa,
mas eu tenho a infecção, eu tenho que avaliar se tem a celulite e também se tem osteomielite. O nosso caso lá também, a avaliação foi feita para osteomielite, quer dizer, vou fazer o desbridamento, vou fazer curativo, vou usar antimicrobianos. Então, todo esse processo ocorreu ali com o nosso paciente. Vejam outro ponto importante: o paciente foi internado, ele tinha 21 mil leucócitos, proteína C reativa elevada e VHS elevado também, né? Esses exames laboratoriais eles são importantes para que a gente possa ter ideia da dimensão da infecção. Quer dizer, se eu tenho uma infecção bacteriana, muitas vezes eu vou ter leucocitose com formas jovens na periferia, com desvio à esquerda. Eu posso ter também elevação de biomarcadores, como a proteína C reativa. Eu posso também ter elevação da velocidade de hemossedimentação. Como é que é o raciocínio, né? Aqui é o pé do nosso paciente, né? Como é que é o raciocínio com biomarcadores? A gente pode usar o biomarcadores por vários motivos. Eu posso usar o biomarcador para fazer o diagnóstico precoce e acurado. Eu posso usar o biomarcador para selecionar se o doente vai usar antibiótico ou não, se ele está respondendo ou não ao tratamento e também, de acordo com a evolução do doente, critério de resolução. Então, o biomarcador ele é muito útil para eu poder tanto resolver questões diagnósticas quanto acompanhar a resposta ao tratamento. Esse paciente usou antibiótico, né? Então, esses antibióticos eles são escolhidos de acordo com o sítio de infecção, paciente diabético, quais são as bactérias que estão provavelmente envolvidas e se o grau da infecção é leve, moderada ou severa. No nosso caso, a dose foi escolhido a ampicilina sulbactam, que está ali dentro de uma das possibilidades da gente escolher para tratar infecção em pé diabético moderada a severa. Então, o paciente usou lá a ampicilina por sulbactam por 14 dias, observando diminuição de sinais flogísticos locais, mais permanência do VHS elevado. Essa permanência do VHS elevado fez com que os médicos suspeitassem de osteomielite. Já havia sido feita a radiografia e a radiografia não fez o diagnóstico de osteomielite. Lançaram mão do exame de imagem da ressonância nuclear magnética, né? Aí a presença da osteomielite foi documentada pela ressonância nuclear magnética. Qual é o impacto disso? É uma infecção que necessita mais tempo de tratamento. Foi estendido a infecção, o tempo de tratamento, como foi colocado aqui, para 6 semanas. A cultura evidenciou Escherichia coli sensível à ampicilina sulbactam. Mais adiante, houve piora, novo desbridamento, foi solicitado o Doppler, que eu acabei de comentar, que não constatou fluxo na artéria pediosa, mostrando a gravidade do problema. Quer dizer, como é que eu vou resolver uma infecção, como é que eu vou melhorar uma infecção com antibiótico terapia, com curativo, com desbridamento, se não está chegando sangue ali suficiente para irrigar aquele tecido. É praticamente impossível. Aí foi conversado sobre a indicação de amputação e tanto o paciente quanto a família veementemente negaram. E o paciente agravou e acabou evoluindo para o óbito, como está colocado ali também. A amputação, foi discutida a amputação e o paciente acabou evoluindo para o óbito. Então, olha quanta coisa aconteceu com o doente, né? Esse doente, infelizmente, evoluiu mal, evoluiu para o óbito, mas que permite que a gente analise os vários pontos relacionados aí, tanto ao diagnóstico quanto à conduta tomada no que se refere à terapêutica. Então, esse é o caso clínico, que a gente dividiu em duas partes. Hoje a gente está discutindo a conduta que foi tomada em relação ao paciente. Agora eu gostaria de ouvir vocês, dúvidas que vocês possam ter para a gente poder discutir, né? Vamos lá. Queria que vocês participassem. Vocês estão aprendendo, então vocês podem falar o que vocês quiserem, né? Depois, quando vocês se tornarem médicos, vocês vão ficar assim com um pouquinho mais de dedo para manifestar alguma dúvida. Então, aproveitem que vocês estão fazendo o curso, que é a hora de esclarecer as dúvidas. Tem todo o direito. Professor, nesse caso que evoluiu, né, tipo, a necessidade era fazer a amputação a nível da coxa, né, que era o recomendado. No caso, por exemplo, o paciente, ele sente alguma dor, ele sente alguma coisa ou ele já tinha perdido toda a percepção?
Não, a evolução dele é compatível com a doença arterial, né? A doença vascular periférica e também a neuropatia. Exatamente por conta da neuropatia que ele fez essa lesão de extrema gravidade e demorou a procurar atendimento, porque o doente não se queixa, não está doendo, não incomoda, entendeu? Algumas vezes tem o ferimento, esse ferimento também não causa dor, não incomoda, e quando providências vão ser tomadas, algumas vezes já com um estágio mais avançado de progressão da infecção. E foi o que aconteceu com o nosso caso. Ele já foi internado numa situação de gravidade. Já. E nesse caso, ele, o paciente e a família negando a amputação, a gente não poderia tomar uma medida mais incisiva, né, perante isso. Você, quando o doente se nega a autorizar o procedimento, né, que foi o caso, isso está baseado em um princípio, né? Chama-se princípios da bioética, né? E isso está se utilizando um princípio. Que princípio que está sendo utilizado? Que permite ao doente tomar essa decisão. E o médico tem que ficar quieto, né? Não lembro se tem um termo técnico para isso, mas seria o do livre-arbítrio, né? Tipo, ele faria a escolha dele e a gente meio que teria que acatar. Não é exatamente escolha, é autonomia o nome correto. São 4 princípios que nós temos. Nós temos o princípio da beneficência, que é o médico só trabalha com itens e recursos que possam beneficiar o doente, da não maleficência, ou seja, evitar recursos que podem causar danos, o princípio da justiça ou equidade, onde a distribuição tem que ocorrer de forma adequada em toda a sociedade, relativos à saúde, e a autonomia, que permite ao doente decidir se ele quer ou não se submeter a um determinado procedimento. Foi o que aconteceu. O doente lúcido ele se recusou a permitir a amputação, né? E a família, também consultada, também se recusou a permitir o procedimento. Então, baseado no princípio da autonomia, os médicos não fizeram amputação e continuaram fazendo curativo. Isso significou o doente perdeu a chance de ficar vivo, né? Porque não foi feita uma amputação e a infecção progrediu, o doente ficou séptico, evoluiu com choque, com insuficiência respiratória e óbito, né? Isso é um problema difícil de ser resolvido, né? Você pode me perguntar, mas eu poderia ter sido feito isso mesmo sem autorização da família? Não. O doente lúcido, a gente tem que conversar com o paciente. Se o doente não tiver lúcido, eu tenho que conversar com a família, que é o responsável legal. A família tem que autorizar e ele tem que assinar um termo de responsabilidade autorizando, onde está identificado quem está autorizado. Isso é feito normalmente pelo colega da cirurgia, que vai fazer o procedimento, seja vascular, seja ortopedia, que vai fazer amputação. Eles conversam com a família, dão esse documento, a família preenche e aí sim é feita a amputação. É uma situação complicada, porque se não foi feito, o doente morre, né? Que foi o que aconteceu com o nosso caso aí. Mas isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Professor, boa Pode noite. falar. É a mesma coisa que acontece quando o paciente da religião Testemunho de Jeová se nega, né, tanto familiar quanto paciente se nega a receber o sangue pela necessidade, né? E a gente tem que acatar, né? O mesmo princípio. Em princípio, sim. Ele vai manifestar que ele não quer ser hemotransfundido, né? Existe vamos tentar. Eu já vivi essa situação tanto com o Testemunho de Jeová quanto a amputação, né? Eu não sou cirurgião, eu sou clínico, eu sou intensivista, né? Essas decisões tomadas pela família, a gente precisa entender o seguinte: o paciente é leigo e a família é leiga. Então você pode falar de uma maneira aonde não houve uma boa compreensão e a resposta foi não. Então você pode reconversar. Olha só,
Vocês entenderam exatamente o que está acontecendo? Se a gente não fizer a amputação, ele não vai melhorar, ele vai morrer, né? E isso pode, a família pode mudar de posição e o próprio doente pode mudar de posição também. Isso eu já assisti isso acontecer, de uma maneira onde foi feito novamente uma conversa e a família acabou aceitando que pudesse ser feito o procedimento. Uma coisa que eu já ouvi em relação à amputação é o seguinte: doutor, se amputar, ele vai ficar vivo? Ele vai sair dessa? Vai ficar vivo? É complicado, porque mesmo com a amputação, se o doente já está muito grave, mesmo com a amputação, algumas vezes o doente continua grave e morre, e foi feita a amputação. Então, autorizou fazer a amputação, foi feita a amputação e o doente morreu. E a família perguntou antes: vai amputar para ele ficar vivo? Aí ele disse: olha, vamos tentar. O caminho é esse, é o que precisa ser feito. Mas você não pode garantir uma coisa vinculada à outra. Quer dizer, eu vou amputar e ele vai ficar vivo. Como é que se resolve isso? É complicado. Para o médico, vocês estão fazendo uma disciplina de raciocínio clínico, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer com que vocês entendam, mas essa conversa tem que ser em um momento aonde o doente já piorou, não tem outra alternativa, mas ele não está numa situação que, mesmo que eu ampute, ele vai morrer, porque não teria... embora, do ponto de vista técnico, a família autorizou, foi feita a amputação, o doente morreu, digamos assim, isso aí é aceitável, mas, do ponto de vista médico, o ideal é que eu indicasse a amputação pela extrema gravidade, mas ainda não naquele momento onde a amputação não faz mais diferença, entendeu? Se amputar, vai morrer do mesmo jeito. Porque aí não tem muito sentido, né? Isso tem que ser resolvido um pouquinho antes. Esse um pouquinho antes aí é que é o X do problema. Quer dizer, quando que eu abordo a família dizendo que, olha, não está mais melhorando e isso precisa ser feito. Tá? Em relação à testemunha de Jeová, é um outro problema que a gente precisa administrar também, né? A lei permite que, em situações, né, tanto de uma situação numa situação de risco iminente à vida, eu estou autorizado a utilizar recursos para salvar aquele paciente. E aí está incluído a hemotransfusão, né? Está incluída a hemotransfusão. Isso é um problema, porque nem todo médico vai querer se expor dessa maneira, né? E o que se recomenda é que, se isso é verdade, quer dizer, eu estou decidindo pela... Eu sei que é testemunha de Jeová, eu estou cuidando desse doente, ele agravou a situação, ele vai morrer se eu não hemotransfundir, e eu decidi hemotransfundir. Então, quando isso ocorre, isso tem que estar caracterizado como: se eu não fizer isso, o doente vai morrer. E o ideal é que mais de um médico assine na evolução do doente, concordando com que isso deva ser feito. Eu já vivi situação com testemunho de Jeová que eles ameaçam. Eu vou processar o senhor, doutor. Se ele toma sangue, eu vou processá-lo. Nós temos advogados para processar o senhor. É uma relação difícil, né? Quando a gente fala de uma relação médico-paciente saudável, né? Uma relação médico-paciente com família saudável, uma relação de confiança que deve existir. Imaginem você ouvir da família o seguinte: olha, se fizer alguma coisa que nós não concordamos, nós vamos processar o senhor. Eu já sofri esse tipo de ameaça, eu já sofri. E mandei fazer a hemotransfusão porque o doente estava morrendo, e a família depois veio falar comigo: o senhor fez hemotransfusão por quê? Porque ele estava morrendo. Nós vamos lhes processar. Eu falei: vocês fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem. Agora, na minha consciência, foi feito para salvar a vida dele. Eu pedi a um outro colega para assinar a evolução comigo e pergunto o que aconteceu. Nada. Não aconteceu nada. Não passou de uma ameaça. Não passou de uma ameaça. Então, a gente tem que ter uma modulação ali para não hemotransfundir um doente que pediu para não ser hemotransfundido, para não fazer isso sem necessidade. O doente está acordado, mantendo pressão arterial, está anêmico, vai resolver a anemia de outra forma, sem a necessidade da hemotransfusão. Agora, eu não posso ter um doente que está sangrando, com choque hemorrágico, que precisa tomar sangue, e é testemunha de Jeová, eu vou deixar morrer porque é testemunha de Jeová. Isso não existe, na minha cabeça isso não existe. Eu vou pedir para um outro colega assinar junto comigo e vai ser feita a hemotransfusão.
senhor está falando, inclusive isso já aconteceu aqui no serviço que eu trabalho, né? Eu me lembro que o coordenador geral do CTI, eu acredito que o senhor conheça, o Gerson Macedo, ele é até professor nosso também, ele teve que assinar juntamente com o plantonista. E assim conseguiram reverter o quadro, 2 assinaturas. E assim eles conseguiram reverter. Mais respaldado, entendeu? Quando é uma cirurgia eletiva, por exemplo, você vai, porque aí tem outras partes envolvidas, tem o cirurgião, tem o anestesista, e aí tem que ter a reserva de sangue, né? Como é que você vai fazer uma cirurgia de grande porte aonde a família e o paciente antecipadamente dizem que não quer que tome sangue? O que o cirurgião, o anestesista faz? Não tem cirurgia. Não tem cirurgia. Mas aí o problema ainda não ocorreu, entendeu? Ele vai ocorrer depois, no ato da cirurgia. Mas se é uma cirurgia eletiva, o cirurgião pode dizer muito bem o seguinte: não vou operar. E o anestesista também, não vou anestesiar, porque está se criando um empecilho para a sua atividade. Porque o doente pode sangrar no ato cirúrgico, eu tenho que ter a reserva de sangue para fazer o sangue. Vai fazer o quê? Se o doente sangrar no ato cirúrgico, vai deixar morrer sangrando? Ninguém vai fazer isso. Mas para o cirurgião é mais fácil, é só ele dizer: não opero, não vou operar. E o anestesista, a mesma coisa. Agora, para quem é o clínico que está ali tratando, ou numa emergência, que está tratando um choque hemorrágico e perdeu o doente porque está sangrando e não vai fazer sangue, é mais complicado, né? Então, você também pode tentar se respaldar dessa forma, com uma assinatura de um colega junto com você, dizendo que aquilo está sendo feito sob risco iminente à vida do paciente. Entendeu? Entendi, obrigado. Nada, Reinaldo. Mais dúvidas, por favor. Professor, mas, por exemplo, no caso desse paciente diabético, depois de dar, por exemplo, o diagnóstico dizendo que o ideal seria fazer essa amputação, e aí, a partir do momento que eles estão negando esse procedimento, a gente pode pedir, tem como solicitar, tem como fazer, ou isso não é feito, com que, por exemplo, eles assinem que não querem, que estão se negando a fazer esse procedimento, ou não? Assim, para respaldar. Porque, por exemplo, o paciente foi para casa e depois ele voltou, né, fazendo não, ele já... não foi para casa, não, ele morreu no hospital. Ele foi internado. Estava internado e morreu no hospital, ele não teve alta, não. Ele não teve alta, não se faz isso, quer dizer, ninguém vai dar alta para o doente. A não ser que eu decidi por cuidado paliativo, aí é outra história. Vai para casa, vai ficar com a família, vai morrer em casa. Isso é uma decisão da equipe de cuidado paliativo. Não é o caso. O doente estava pior, estava internado, foi conversado sobre o procedimento, foi negado, ficou no hospital, morreu, né? O que você faz é escrever no prontuário, né? O colega da cirurgia escreve, ou você escreve, que foi conversado com o próprio paciente, com a família do paciente, e se recusaram a amputação. Você pode até identificar a família do paciente, sua esposa, nome e tal, mas não precisa fazer com que a família assine um documento se recusando a permitir a amputação. É ao contrário, ela assina um documento autorizando. Quando ela diz que não, nós escrevemos no nosso prontuário que foi conversado com a família e foi negado o procedimento. Isso é suficiente para não agir naquele sentido. Entendeu? Entendi. É chato. É muito chato. Isso é muito chato, realmente. Né? Mas ocorre. Está baseado num princípio da bioética da autonomia. E a gente tem que respeitar. Né? Mais dúvidas? Professor, Fala aí, Rafael. como é que é o nome daquele exame que mede a perfusão arterial no gráfico que tinha na aula, que eu esqueci? É o Doppler arterial. Faz o Doppler. E aí você tem a curva do pulso arterial. Quem faz isso é o colega da vascular, o angiologista ou o cirurgião vascular, que deve ser chamado para ver o caso. Né? Esses casos, vejam só, ele foi visto pelo clínico, pelo cirurgião e pelo vascular. E pelo colega da imagem, que foi lá fez lá a ressonância também. Então, um doente ele envolve vários profissionais. Você pode estar com um doente internado na enfermaria, passando visita, mas você vai lançar a mão de especialista para vir te ajudar a ver o caso e decidir o que vai fazer. Né? Eu não sei fazer Doppler, eu sou clínico,
Quem faz isso é um colega da vascular, que eu vou chamar, vem ver esse caso aqui. Olha, o Afonso está com obstrução importante aqui do fluxo arterial, isso não chega sangue lá embaixo. Aí tem algum procedimento a ser feito pela vascular ou não? Né? Tem um bypass para ser feito, tem uma angioplastia para ser... Não tem o que fazer. Então, sobrou, como a infecção já progrediu, sobrou fazer o quê? Amputação. Né? Eu posso ter a doença vascular caracterizada pelo Doppler, com a presença do especialista ali. O clínico, eu sou clínico, eu sou intensivista, mas a minha formação é de clínica médica. Eu não sei fazer o exame, eu preciso do especialista. Isso faz parte do atendimento ao doente, vir especialista para ver o caso. Se eu não chamar, o diagnóstico não é feito. Olha a responsabilidade do clínico, né? O cirurgião vascular nem sabe que esse caso está internado lá. Eu que tenho que chamar para ele vir aqui ver o doente, dar um parecer. E aí ele faz o Doppler e vai dizer, Afonso, não tem jeito. Doença vascular severa tem indicação de amputação. Entendi. Obrigado. Nada, Rafael. Mais dúvidas? Vocês vejam o quanto é difícil conduzir um caso. Quantas implicações estão presentes ali. Quantas decisões devem ser tomadas. Quantas informações chegam que precisam ser analisadas, pensadas, decidir intervenção, chamar especialista, vai fazer isso, vai fazer aquilo, refazer exames, rever exames, novos exames. Olha o trabalho que dá cuidar de um doente. Né? Olha o trabalho que dá cuidar de um doente. Até o final, do início até o final. Né? A gente está contando ali um caso que evoluiu para o óbito. Né? Isso é o dia a dia do médico. Ele vive da profissão que ele escolheu. Né? Tratar pessoas. Né? Tratar pessoas. E fazer tudo o que for possível para poder resolver essas questões relacionadas à saúde. Agora, para fazer isso, né, eu preciso ter lá um armazenamento de dados, que a gente conversou isso na outra aula, né, para eu poder formular questões, diagnóstico diferencial, fazer diagnóstico e decidir as intervenções terapêuticas que é tratar o doente. Então, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que saber fazer e fazer. Né? Não adianta ter só um conhecimento e não querer fazer. Né? Eu posso até saber como faz e não fazer. Isso tudo está vinculado à atividade profissional, a responsabilidade é nossa. Né? O doente está ali deitado numa enfermaria com uma situação de gravidade que precisa ser resolvida. E quem passar a visita é quem vai tomar as providências necessárias. Né? Dentro do hospital, isso é o dia a dia do hospital, né? Com o paciente internado. É examinado, é feito a evolução e uma prescrição. Sempre vai acontecer isso. Eu vou chegar, bom dia, seu João, vou examinar seu João. Depois eu vou pegar um papel, vou evoluir o doente daquele dia. E depois vou fazer uma prescrição. Não é só isso. Isso é uma visão muito simplista, né? Vê, examina, evolui, prescreve. Isso é simplista. Tem 1000 coisas dentro disso aí. 1000 coisas dentro disso. Né? Pedir exame, ver resultado, conversar com o especialista, decidir o que vai fazer com o doente hoje, amanhã, o que pode acontecer de agravamento ou não, como é que eu me antecipo. Quer dizer, o raciocínio clínico ele vai sendo desenvolvido, né, na medida em que você vai acumulando experiência, estudando, vendo o caso, você vai procurando agir, digamos assim, da forma mais apropriada, algumas vezes antecipando o problema, tentando resolver antes assim do agravamento. É a nossa função. Mas só eu que estou falando, vocês não estão falando. Né? Eu estou aqui para ouvir vocês. Eu já apresentei o caso. Eu trabalho em CTI a minha vida inteira. Eu podia falar do caso nas 2 últimas linhas do caso só. O paciente agravou, evoluiu com choque, com insuficiência respiratória,
Quantas vezes na minha vida eu vi isso? Entra na enfermaria, agrava, pede vaga no CTI, vai para o CTI. Eu podia me dedicar a falar das duas últimas linhas, que é a minha praia. Eu sou intensivista, mas eu gosto de clínica médica. Eu gosto de raciocinar com clínica médica. A minha formação é de clínica médica, raciocínio clínico. Quer dizer, o doente tem uma série de eventos até ele chegar àquela situação onde piorou e evoluiu para o óbito, né? Que foi o que aconteceu com ele. Muito bem. Se não tem dúvida, mas eu vou pedir a vocês para botar presença e pode sair de sala, tá? Então, ó, um abraço para vocês. A gente vai agora, na próxima aula, a gente vai discutir o caso clínico 2. E caso clínico 2 é bastante interessante também. Tem a parte 1 e a parte 2 do caso clínico 2 para a gente discutir. Tá ok? Boa noite, então. Continue se protegendo aí, tá bom? Em breve vai estar todo mundo vacinado e a gente vai voltar à aula presencial, se Deus quiser. Obrigada, professor. Boa noite. Um Boa abraço. semana. Tá? A aula vai ser gravada e depois eu boto Obrigado pela aula. Oi? Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado pela aula. Boa noite. Um abraço para vocês, tá? Um abraço. Um abraço. É só colocar presente, com calma, sair e eu vou depois gravar a aula vai ser gravada, eu coloco lá no sistema. Tá ótimo, professor. Tchau, tchau. Tchau.